paciência e ter conseguido transferir para hoje, né? Ter trocado, porque eu tive um pequenino acidente, né? De percurso, mas já estou ótima, estou bem, e aí precisei fazer essa troca. Também agradecer a presença de todos encarnados, desencarnados, a todos os amigos que sempre me recebem aqui, em especial as minhas amigas, né, de percurso e que vieram também, e eu estou assim muito feliz pela presença delas. Bom, eu sou voluntária do Grupo Espírita Francisco de Assis e também vou falar um pouquinho da ABRAP Lagos, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas da região dos Lagos. Nossa sede é aqui em São Pedro, ela fica na parte dos fundos do Grupo Espírita Francisco de Assis. E a Lúcia, que faz parte aí da nossa equipe de voluntárias, a gente atua com o trabalho de contribuir com a parte da psicologia para as pessoas que não têm condições de arcar. Até eventualmente me encaminham, né? E nós temos um contato específico para poder estar ajudando. E as redes sociais também, ABRAP Lagos RJ, inclusive. Esse mês nós temos uma palestra, uma live de Setembro Amarelo com a Lúcia. Então aproveitem, sigam a nossa página para que vocês possam assistir a live. Bom, identidades simpáticas e antipáticas entre espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 6, perguntas 302 e 303. Eu fui convidada para uma casa espírita de Cabo Frio para falar desse tema. Confesso que até na época, apesar de ser algo tão atual, né, é uma vivência nossa do cotidiano, isso acabou trazendo várias outras vertentes e eu achei muito bacana e por isso eu indiquei a palestra aqui para trazer para vocês. Eu trouxe aqui a imagem, tinha gente já falando do The Chosen, tem gente aí que ama a série e que adora maratonar. Eu confesso que eu não consegui, eu tenho um grande desafio a vencer, que é maratonar séries. Para mim é tudo muito curtinho, eu não consigo me prender. Mas eu gostei muito dessa imagem, porque muitas das vezes tem uma visão, né, séria de Jesus ao longo da humanidade. E até o The Chosen, ele fala, né, o escolhido, ele faz um pouco sobre isso, dando uma leveza, porque ele era um espírito iluminado, porém encarnado no nosso mundo. Então, ele também tinha todas as suas características e, com certeza, muito mais aprimoradas. Então, eu resolvi trazer porque, para a gente lembrar, e é interessante, eu trabalho com empresas, né? E a gente vê o desafio enorme, não é só dentro dos lares, mas dentro das organizações também acontece demais, né? Sobre o nosso maior desafio, que é o contato uns com os outros. Como é desafiador para a gente ainda isso. E a gente se lembrar, quando Jesus começou a sua carreira em nosso mundo, ele começou a separar quem ele ia escolher para divulgar o Evangelho, para contribuir com ele. Não tinha as facilidades tecnológicas de hoje, ele não tinha o WhatsApp, o Instagram na mão, para colocar lá os melhores amigos e vamos embora, vamos compartilhar. Ele não tinha nada disso. Mas ele foi muito estratégico, inclusive tem livros até específicos falando sobre a capacidade dele única de liderar. E ele escolheu 12 apóstolos, 12 seres humanos totalmente diferentes, características diferentes, no seu tempo de adiantamento. Então, eu já queria começar trazendo a importância dessas relações, né, do que a gente tem desse trabalho do relacionar-se, usando como parâmetro o próprio Cristo, que acabou trazendo esse momento para a gente. Mas falando de simpatia e antipatia, eu, Mônica, tenho uma prática que eu gosto muito, que é traduzir as palavrinhas. Eu amo fazer isso, gente. Meu Wikipédia é meu amigo. Antigamente era só o nosso, né, dicionário, mas hoje o Wikipédia é um grande amigo. Então, se a gente tiver que dividir aí essas palavrinhas para entender melhor,
né, já que o tema é relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, aí quando a gente vê a palavra simpatia, sentimento de afinidade que atrai e identifica as pessoas. Algo já acontece que nos faz nos aproximarmos. É uma tendência instintiva. Gente, quantas das vezes a gente não tem aquela relação, parece que aquela pessoa a gente já conhece há muito tempo, ou você faz uma amizade, você fica assim, meu Deus, né, Patrícia? É de outra vida, gente. Eu brinco falando que as pessoas que a gente se relaciona mais, a gente só se reencontrou, né, Paty? Que leva o indivíduo a estabelecer uma harmonia com o outro, permitindo a criação de laços de amizade. Então, a simpatia faz com que, ao ser atraído uns pelos outros, nós acabamos criando um laço de amizade, de afetividade, não é isso? Já a antipatia é a aversão espontânea, irracional. Muitas das vezes a gente nem sabe o que é, não é isso? Nossa, eu não consigo, não dá, não bate, né? Até o pessoal brinca muito sobre isso. Gratuita, às vezes não tem mesmo nenhuma situação que chame aquela, às vezes pode ser que seja algo, né, que fortaleça, às vezes não, por alguém ou algo. Eu posso ter uma antipatia por algo também. Eu tenho por quiabo, desculpa aí quem gosta. Eu tenho uma grande antipatia por ele. Quando eu era mais nova, minha mãe me avisava para eu nem chegar em casa, para não sentir. Mas eu sei dos que têm simpatia por ele. Malquerença ou repulsão. Então, de alguma forma, eu acabo não gostando daquilo, daquela pessoa, daquela situação. Então, entendendo o significado, agora nós vamos ver como que acontece na relação entre os espíritos. É interessante a gente falar, né? Entre os espíritos. Aqui tá todo mundo aqui é espírito? Aham, com certeza. Não é isso? É bom a gente, né, dar clareza. Então, entre os espíritos, encarnados ou não, tá? Encarnados ou desencarnados, essa relação, ela é a mesma. Nós, seres humanos, aí eu vou trazer um pouquinho da neurociência, tá? Gente, Deus é perfeito, demais da conta. Quando você começa a aprofundar na criação de toda essa parte fisiológica que nos movimenta, nosso corpo humano, ele preparou de uma forma belíssima. Então, aqui a gente já começa a entender, para entender essa relação, nós nascemos com uma programação que nos vincula aos outros. Então, isso é natural, salvo casos graves, que a gente sabe, nem vou falar de doenças gravíssimas que possa impedir neurologicamente essa situação. Mas isso é uma programação normal no cérebro humano. Então ele foi lá, colocou lá, pegou Lúcia, pronto, deixa eu botar aqui, acionar essa necessidade de se vincular aos outros. Nós fomos nascidos para pertencer. Nós temos essa necessidade, é uma necessidade natural. Aquelas pessoas que se isolam, gente, aquilo é uma forma dela se defender de uma dor, mas ela tem a necessidade guardada de pertencer. Nós desejamos isso. Fomos programados para reconhecer humanos. Olha que coisa mais linda. Nós fomos programados a ponto de um bebê novinho, os estudos que fizeram no cérebro da criança, quando eles colocam a imagem, o toque de um ser humano no bebê, aciona no cérebro o pertencimento e essa necessidade. Se você tocar o bebê com um objeto, não aparece essa necessidade de pertencimento. Então, o cérebro humano, ele reconhece o toque humano, mas ele não reconhece a necessidade de pertencimento se um objeto tocar nele, enquanto bebê. Isso é só para vocês entenderem qual é a área
área do cérebro, só como caráter de curiosidade, que acaba trabalhando esse nosso pertencimento. O córtex pré-frontal, frontal, medial, ventral, essa áreazinha aqui logo da frente nossa, onde ele, a área do cérebro, que revela grande atividade quando pensamos sobre nós mesmos, quando pensamos nos amigos. Essa área acende, ela ilumina. Olha que coisa mais fantástica. Também mostra, ela acende, ela se revela quando tem uma atividade, quando pensamos em personagens fictícios com os quais nos identificamos ou admiramos. Então, é capaz de, no momento, por exemplo, em que você esteja com essa ambientação maravilhosa do Francisco, e aí você vem à sua mente a imagem de Jesus, você aciona a sua área do córtex pré-frontal, medial, ventral, que vai te levar ao pertencimento. Então, relacionar-se é uma condição humana. Já parte desse processo para a gente entender essa historinha. Aí eu vou fazer uma perguntinha a vocês, né? O psicólogo adora fazer pergunta, não é isso, meninos? Se nascemos para pertencer, por que então os relacionamentos são tão desafiadores no atual estágio da humanidade? O que vocês acham? Vocês acham? Outros acham que eu não sou ali. Cabeça. Ainda existe desafio a vencer nos nossos relacionamentos? Existe, gente? Existe, né? Muito, né? Ainda existe muito disso. Então, o que acontece? Aí vem aquele grupo maravilhoso de espíritos que se uniram, que junto a Kardec trouxeram para nós revelações importantes e que vão contribuir para que a gente compreenda. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, a gente costuma brincar lá no Jefa, né? Porque no Jefa, não sei se vocês conhecem, nosso ambiente de palestras é no andar de cima, então você tem que subir uma escada. A gente brinca que subiu a escada, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Por quê? Porque nós vamos adquirir conhecimento e você pode não usar, mas ignorar nunca mais você pode fazer isso, porque vai lá para a historinha que o teu cérebro conta. Então, quando adquirimos uma informação, ela está reservada em alguma parte daquela nossa memória. Você pode até não usar, ou alguma situação que não consiga, mas é bom lembrar que nós estamos aqui para evoluir, para compreender. Se um sábado à noite vocês estão aqui sentadinhos, eu também, nós estamos aqui, é porque a gente quer entender como que eu posso então me relacionar melhor. Esse é o processo. E aí, no Livro dos Espíritos, que é desse capítulo que a gente está estudando aqui hoje, na questão 302, a pergunta que saiu, que Kardec fez foi: a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Então, se eu conheço muito, eu sou um PhD, um cara que estudo demais, basta isso para eu ter um bom relacionamento? Ou se os meus pensamentos e sentimentos, eu estou trabalhando de alguma forma, basta isso para eu me relacionar bem? Também não. Não, né? Hã? Também não. Também não, né? Quem dera fosse, né? Ainda não é. E aí os espíritos respondem: na igualdade dos graus de elevação. Eu gosto, eu estou agora impedida temporariamente, mas estou voltando, de correr. E na corrida é muito interessante, porque a corrida ensina muito pra gente, assim como outros esportes, né, Paty, também na bicicleta. Tudo é no teu tempo, não é no tempo do outro. Eu não tenho que concorrer com o outro, eu tenho que concorrer comigo mesmo, com o melhor que eu faço. Porque se eu fico preocupada com quem vem atrás, eu posso tropeçar, eu posso cair, eu não vou ter foco, eu não vou ter um rendimento bom. Então isso aqui não é uma corrida,
Entender que cada um está no seu grau de elevação é um dos maiores propósitos nossos para um bom relacionamento. Só que isso é um grande desafio ainda para nós seres humanos. Eu vou falar mais à frente um pouquinho, porque, né? E quando ele fala aqui, os Espíritos respondem, na igualdade dos graus de elevação, eu não vou aprofundar, mas ele já trabalha aqui os tipos e graus. Considero importante, leiam para poder se aprofundar nesse assunto, porque é muito bom, é muito importante para a gente. Então ele classifica em 3 ordens, primeira, segunda, terceira. Nessa terceira ordem é o predomínio da matéria sobre o espírito. Então tem ali os espíritos que ainda estão muito preocupados com a matéria, com aquilo, né, que seja material. Eles ainda têm mais propensão ao mal. Ele não falou ali que eles são maus, ele não falou isso. Ele disse que propensão, tá? Então, uns pode ser mais, outros podem ser menos, ok? Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. É o estágio em que ele se encontra. Apresentam ideias pouco elevadas. É o tempo de cada um. E olha só, quem disse que você está num estágio diferente do outro? Nós estamos numa caminhada. Em algum momento começamos nessa aqui. Né? Nesse estágio em que a gente também estava lá, ainda imaturos. Nessa classe, eles colocam em décimos impuros, em nonos levianos, e em oitavo, o pseudo-sábio, aquele que acha que sabe, mas não sabe. Na sétima classe, os neutros. Quem são os neutros? Não faz o bem nem faz o mal. Está lá naquele estágio dele, mas também. Na sexta classe, os batedores e os perturbadores. Já aqui na segunda ordem, aí já é uma outra elevação desse nível. Predomínio do espírito sobre a matéria. Ele tem o desejo de fazer o bem. Tanto é que eles colocam para nós justamente a informação de que no período que a gente está em transição, quando chegar no projeto, né, principal aí da próxima etapa da Terra de regeneração, existe muito mais. Não quer dizer que o mal não vai existir, mas quer dizer que o desejo de fazer o bem vai ser muito maior que o estágio atual. E a gente já vê isso em muitas situações. É que a gente fica tão preso a notícias ruins que a gente não observa o que está dando certo. Nessa classe aqui nós temos a quinta classe, os benevolentes, a quarta classe, os sábios, a terceira, os espíritos de sabedoria, a segunda classe, a classe dos superiores. E a última ordem, os que já alcançaram a perfeição, que são os espíritos puros. Eu particularmente amei essa imagem, eu não sei se repararam, mas aqui na terceira ordem tem uma lagartinha. Na segunda ordem, ela vira um casulinho. Ela está se preparando. Para quê? Para virar borboleta, né? E aí eu fiquei pensando, quando eu olhei essa imagem, falei assim, gente, imagina o que seria de nós seres humanos se nós vivêssemos saúde só entre nós para crescer e não fosse a natureza para nos ensinar. Como a natureza nos ensina. Olha só o nascimento, né? E esse processo de evolução que a lagarta passa. Olha que processo lindo e aprendizado para a gente vivenciar. Quantas coisas nós já mudamos desde o momento que a gente encarnou para agora? E que hoje você pensa, pô, não faria isso de novo. Faz parte da maturidade. A gente fala muito isso na terapia, né? Infelizmente as pessoas carregam muito, eu digo paciente, o tal do chicotinho da culpa e da autocobrança. Péssimo isso, né?
E aí vai fazendo o quê? Com que eu não consiga avançar, apesar de tudo, tá? Joana de Ângeles, nesse livro Vida, Desafios e Soluções, ela diz o seguinte: as heranças coletivas constituem as experiências individuais das reencarnações anteriores, proporcionando o armazenar das conquistas e prejuízos que permanecem na memória extracerebral, ou seja, no perispírito. Então, tudo o que vivenciamos, o que fazemos, tudo que nos alimentamos, tudo da forma como usamos o nosso corpo físico, ele está sendo impressa, todas essas situações, no perispírito. O perispírito é a Axés. Porque quando o seu corpinho ele terminar aqui, quando houver o processo de desencarnação e você não tiver mais o corpo físico, tudo está no seu perispírito. Você não carrega o que está material, mas você carrega aqueles amores, aquelas situações boas, as que não foram, as coisas boas que você fez. Eu lembro de eu tive a alegria de poder estudar no colégio na 4ª para a 5ª série, até a 6ª, que era de uma coordenadora de um centro espírita. Então, ela trazia muito essa questão religiosa para dentro de sala de aula. E até hoje eu não esqueço da tia Glorinha. Tia Glorinha era uma pessoa incrível, espírita também. E ela na forma dela de trazer para as crianças, né? Ela fala, tudo que você faz de bom, você coloca um tijolinho na sua casinha que você está construindo do outro lado. Se é algo que não é bom, você tira o tijolinho. Então, a gente fica preocupada, né? Meu Deus, estou fazendo a casa com tijolinho, minha casa está sem tijolinho. Então, são informações que vão sendo passadas de gerações a gerações e que vão imprimindo esse ser individual. A gente falou, são 2 perguntas que existem nessa parte desse capítulo 6 que a gente está trabalhando hoje. Na 303, Kardec pergunta: podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Sim. Essa é uma pergunta até fácil, né? Por que é fácil? Por quê? Porque com certeza a gente já passou por situações parecidas. Ou soube de alguém. O teu cérebro conta uma historinha desde que nasceu. Ele está armazenando tudo isso. Então você também já vivenciou e sabe que essa situação é possível. E aí os espíritos respondem: todos o serão. É fatal essa situação. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ascenderá, vai evoluir, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então, a gente precisa entender que nem sempre a questão é maior daquele que ainda até não evoluiu, mas é o quanto que o outro está aberto a essa ponte. O quanto que ele está aberto a esse encontro. O quanto que ele aprende a perdoar a quem de repente fez algo por ele. E essa questão de relações simpáticas e antipáticas é importante, que a gente pode utilizar, lembra da nossa capacidade de pertencer ao outro, a capacidade de poder mentalmente já começar essa aproximação. Eu vou dar um exemplo. Isso foi um fato real. Eu deve ter uns 12 anos numa empresa que eu trabalhei e tinha uma pessoa que ela tinha uma grande... Ele não era funcionário, ele era um terceirizado e ele tinha uma situação assim muito desafiadora, que ele já foi entrando na empresa querendo, bancar. E isso fez com que eu sou um ser humano como qualquer um, e outras pessoas da empresa acabassem criando a antipatia. Então, não queria aproximação. Se ele chegasse no corredor da empresa, eu já saía pela outra porta, para não ter contato. E um dia, eu ouvi um palestrante falando essa importância da gente aprender
aprender para experimentar. Se você aprende para guardar no teu bolso, tudo bem, está armazenado na tua memória, mas um dia vai ser necessário colocar em prática. E ele estava falando da importância da aproximação, e aí ele falou para a gente começar a fazer esse trabalho mentalmente. E deu a sugestão, faz de conta que você está tomando um café com a pessoa. O que acontece quando a gente fala isso? E é engraçado quando eu dou até esse exemplo, tem pessoas que já até fazem um emojizinho, né, para poder... Ai não, quando eu penso na pessoa, se for mentalmente tomar café, ela não consegue nem mentalmente tomar café. E aí eu comecei a experimentar. E comecei a mentalmente, pensava na pessoa e pensava na gente tomando café. Pensava na pessoa, e isso ficou um tempo, uns meses. Um dia eu estava dentro da empresa tomando café, e quem entra de repente no lugar? A pessoa. E aí eu fui, tomei coragem e falei assim, você aceita um café? E aí a gente partiu para o café presencial. Esse cara ficou muito meu amigo. Nós acabamos criando as antipatias de crenças que nós carregamos nossas e que afastam a oportunidade de você também evoluir enquanto ser humano. Então a gente precisa ter muito cuidado em como fazer nas relações. Uma amiga que já desencarnou lá do Jefa, ela, ouvindo esse exemplo, ela falou assim, eu faço a mesma coisa, mas eu entrego flores. Eu achei lindo também, bem poético, né? Eu, como gosto de café, preferi continuar no café. O quadro de evolução espiritual, então, vai mostrar esse momento nosso de estágio de animalidade, de onde nós viemos, é a nossa herança. Nós ainda temos isso guardado, pertinho, muito pertinho. Então, essa animalidade faz parte daquele homem quando foi criado, aquele animal. O que é que a gente fazia? Quando a gente precisava se defender, lutar e fugir, o medo, ele tem esse propósito dentro de nós, é a criação do lutar ou fugir. Você não sabe o que vai acontecer? E aí, esse quadro da evolução espiritual da animalidade para o lado de angelitude. Quanto menos animalidade, ou seja, menos materialidade, menos influência da lei de causa e efeito, porque aí a lei de causa e efeito, ela vai virar ao meu favor. Menos ignorância, menos irresponsabilidade, menos empirismo e instinto. Eu não acredito nas coisas, né? Eu fico com aquilo que é a minha crença e não o que eu entendo e aprendo e estou aberto à mudança. Quanto menos eu tiver, maior aumenta minha angelitude. Percebe o detalhe? Olha que lindinho, né? Eu amei esse quadro. E aí você vai, aumentando o teu estágio de angelitude, que é o estágio da espiritualidade. A gente ainda precisa da religião. A gente ainda precisa de processos como esse. Mas no mundo de angelitude, não. Porque a espiritualidade faz parte desse ser evoluído. Influência da lei de amor. Aí eu já amo mais. Conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão. Aqui é só um parênteses para a gente lembrar que esse lado da animalidade, ele ainda é muito presente nessas relações de antipatia, da crença que eu carrego, a minha está certa, a tua não está. Então aqui relembrando, né, infelizmente são várias as guerras ainda no mundo, mas as mais, que mais marcaram a humanidade, a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, a Segunda Guerra em 1939, e a gente pensando, mas em 2024? 2024 anos do homem que passou pela Terra e falou da lei de amor. Ainda tem guerra? Ainda tem guerra, por causa dessas relações de simpatias e antipatias, questões que nós carregamos. Então aqui a gente relembrando,
a origem de rivalidade entre Israel e Irã, né, pela guerra que acontece atualmente em Gaza, né? E aí eles trazem informações, Israel acusa Irã de financiar grupos terroristas, a rivalidade entre arqui-inimigos já fez um grande número de mortos. Então são questões muito de cada um de nós e que a gente acaba envolvendo pessoas. Assim como eu posso envolver pessoas para o bem, eu também posso envolver para o mal. Mas aí eu pergunto a vocês, será que a guerra só está existindo nesses países? Será que existem outros lugares em que a gente vive em guerra? A gente está falando da relação de simpatia e antipatia entre os espíritos, né? Será que existem outros lugares em guerra? Primeiro deles, meu vizinho resolveu colocar um coqueiro na casa dele. O coqueiro cresceu e fica caindo as folhas e o coco dentro do meu quintal. Isso acaba com a minha casa. Isso é fato real. 2024. Uma confusão de vizinhos. Quantos casos a gente não sabe até de morte? De assassinatos. Trânsito. Nunca se viram. Aqui, recente, São Pedro. Tira uma arma e mata. Ainda existe outro lugar em guerra dentro das próprias casas. Eu brinco falando, né? Como o cérebro, ele conta uma historinha desde que a gente nasceu e ele vai armazenando aquelas informações. Qualquer situação que gere gatilho, as meninas sabem disso, vai me fazer voltar para aquela situação. O que acontece é que não volta só para a situação para mexer com a minha emoção, não, mexe com o meu comportamento. Às vezes a gente vê funcionário dentro de uma empresa batendo a porta mesmo, sai, puf, bate a porta, porque o líder foi falar com ele. É uma atitude de adulto, de inteligência emocional? Não, mas mexeu com a minha criancinha. E quantas vezes dentro de casa, gente, dorme sem se falar? Quantas vezes? Como se fôssemos crianças mal criadas e que a gente briga com o irmão quando a gente é criança, né? Eu lembro lá em casa, a gente, né, aquela coisa, brigava, mas à noite a gente precisava deles de novo, já estava tudo de bem de novo, porque precisava brincar. Mas dentro de casa, das casas. E não sou contra as redes sociais, eu sou contra a falta de uso do tempo de qualidade. Então agora mesmo eu recebi estava sentada ali, recebi uma mensagem de uma cliente e ela com as crianças dela, porque o tempo dela só fica apagando incêndio e não vive com aquilo que dinheiro não compra. E depois a gente reclama. Então, isso é algo importante. Guerras religiosas. Mas a gente não está falando de amor nas religiões? A gente não fala disso? Religião é religar, ligar a Deus, né? E aí eu pergunto a vocês, mas não deveria ser os maiores exemplos? E quantas coisas acontecem? E bullying sobre a religião do outro. No trabalho, acabei de dar um exemplo, né? Infelizmente a gente tem as relações de guerras, e são guerras mesmo. E a gente acaba percebendo as pessoas sem conseguir construir laços. E essa, para mim, é uma das mais importantes, que mais a gente vê dentro dos consultórios psicológicos. A guerra com a pessoa. É a guerra consigo mesmo. É a guerra de você buscar um caminho e você não sabe qual é o caminho a seguir. Então, se precisa de ajuda, tem que procurar. Nós precisamos trabalhar. Esse é o primeiro conflito que tem que ser resolvido para não existir nenhum dos outros. Exatamente. Tudo passa por dentro de mim para que eu possa entender o que está fora. Enquanto eu não trabalho internamente,
Por isso que eu trouxe as guerras que existem e essa aqui ficou por último. Por quê? Porque é a guerra de dentro. Eu só consigo entender o fora quando eu consigo encontrar o caminho por dentro. Ainda daquela questão que a gente, falou aqui, da 303. Aí Kardec, não satisfeito, foi lá e fez mais uma perguntinha. Podem deixar de ser simpáticos, deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que já o sejam? Aí ele colocou, certamente, se um deles for preguiçoso. Eu achei massa essa parte do preguiçoso, Porque eu falei assim, gente, olha o que ele falou, preguiçoso. Por quê? Por que será preguiçoso? Porque falta nele a vontade de fazer. E aí ele ainda acrescentam, a teoria das metades eternas. Lembra da música de Fábio Júnior, gente? Eu não sei cantar. Francisco, eu não sei cantar. Metade das laranjas, povo que ama aí o Fábio Júnior sabe de cor. E aí fala aí, a teoria das metades eternas encerra uma simples figura. É só figurativo, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Essa coisa do desencarnei, era minha alma gêmea, eu preciso desencarnar para encontrar minha alma gêmea. Esquece, você já falou isso para um monte de alma gêmea anterior. Esquece isso. Esquece, você já disse isso para filho. Você fala para filho, você nasceu para ser o meu, é minha. Falou isso lá nos filhos anteriores. E aí ele continua, Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem de certo a uma ordem elevada de espírito. Lembra da ordem? Espírito elevado não pensa nisso. Até porque essa coisa do é meu não é de espírito elevado. Eles não fazem esse tipo de associação. Que é empregado, necessariamente limitado, sendo o campo de suas ideias, tem que abrir espaço para o conhecimento. Exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teria utilizado na vida corporal. Viu? Eu falo que você é minha alma gêmea. Tudo bem, você é apaixonado, tá ligado, mas, gente, é uma passagem. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Senão, vira aquele obsessor do outro lado, Não encontro meu marido, não encontro minha esposa, aí fica lá, e o pobre coitado querendo evoluir e fica só ouvindo lá, fulano me chamando, fulano me pedindo. Gente, é individual, como diz aquela propaganda, é individual e transferível. Intransferível. E aí Emmanuel e Chico, a gente indo para o final, a caminho da luz, ele fala, as almas mudam a indumentária carnal, só muda essa roupinha. Hoje estou de roxo, Lúcia? Amanhã estou de verde. E assim é, hoje o corpo é esse, amanhã é outro. Dependendo do que eu usei, deixei lá impresso no meu perispírito. No curso incessante de 2 séculos, constrói um edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. Faz parte do nosso crescimento. Tudo bem que é melhor aprender pelo amor do que pela dor, mas a gente é insistente, quer aprender pela dor. E até nossos ouvidos chegam aos ecos dolorosos de suas aflições. Estabelece-se então a ordem equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Então, de alguma forma, isso vai se equilibrar. A gente tem que aprender que existem amigos nossos nos impulsionando, às vezes é uma página, às vezes é uma alegria que nos fornece, e que aquilo está no teu caminho para te ajudar de alguma forma. Então, se todo mundo aqui, sem exceção, encarnado, desencarnado, pessoas lá fora, todos do planeta, eles têm um único objetivo. Qual é o nosso objetivo? Ser feliz. Então, se queremos a felicidade, por que a gente não muda, gente? Qual é o único
atrapalha o nosso crescimento? O orgulho. A gente até sabe, né? Pior que a gente sabe. Isso é que é desafiador. Nós sabemos. Mas o querer inviolável. Eu não mudo ninguém. E já passei dessa fase quando eu descobri essa frase aqui. Aí fica lá as pessoas, eu queria tanto que meu marido, que a minha esposa, eu queria tanto que meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe mudasse. Esquece. Essa mudança é individual. O querer inviolável. Você pode até inspirar o outro com a sua mudança. Pode inspirar. E se ele estiver aberto para isso. Qual foi a primeira parte que a gente falou? Do grau de evolução para cada espírito. Aprenda a respeitar a evolução do outro. Mônica, por causa disso eu largo de mão então o meu filho? Não, você continua com a sua tarefa. Você se comprometeu com essa missão lá. Você continua. Mas não com a intenção de querer mudar. Porque você só vai sofrer. Ele vai mudar se ele desejar. Falando em orgulho, está lá no Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Porque quanto mais ele está, né, exacerbado, maior, menos virtudes eu começo a elevar em mim. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Muitas das vezes não estamos abertos, não somos humildes para pedir ajuda, não reconhecemos situações e pedimos desculpas. Por quê? Está lá elezinho, como fundo móvel. Foi por isso que Jesus sempre empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, o orgulho ele ainda é uma chaga muito grande na humanidade. Todos nós precisamos ter atenção em relação a essas questões. Eu trouxe aqui, a Patrícia conhece bem, muitas pessoas acham, esse aqui é um psiquiatra, Robert Waldinger, ele fez um estudo, na verdade assim, minto, ele participa acompanhando o estudo. Esse estudo tem mais de 70 anos, é o estudo mais longo da humanidade, ele ainda acontece. E esse psiquiatra, alguns já desencarnaram no meio do caminho, porque o estudo está maior do que algumas pessoas. E ele conseguiu, né, ele está acompanhando, e esse estudo ele diz o seguinte, que sobre o desenvolvimento dos adultos. E ele teve acesso sem precedentes, então ele teve contato com os dados sobre o que leva a gente à verdadeira felicidade e satisfação. E aí eles descobriram o seguinte, até agora, o estudo ainda está em andamento, tá? Ele compartilha lições importantes no estudo de pesquisa de Harvard e explica que uma boa base de relacionamento pode nos trazer muito mais felicidade. Como aconteceu o estudo? Eles pegaram algumas pessoas, há mais de 70 anos atrás, na fase adulta, e começaram a falar assim, olha, Lúcia, a partir de hoje a gente vai acompanhar tudo da sua vida, você aceita? Ela aceita. E aí eles pegaram essas pessoas e foram acompanhando. Descobriram que algumas eram felizes, outras não, e aí eles descobriram que tinha gente com muito dinheiro que não estava feliz, tinha gente com muita saúde que não estava feliz, e eles descobriram que o que realmente fazia as pessoas estarem numa sensação de felicidade e satisfação plena era relacionamento. Era estar com aquelas pessoas, vinculados às pessoas que nos fazem bem, que estão conosco, que nos apoiam. Eu costumo falar isso muito até nas empresas. Tenham cuidado com os patrocinadores positivos. Quem são os patrocinadores positivos? Aquelas pessoas que às vezes a gente está lá no dia a dia, mas eu não dou atenção e falo, poxa, Lúcia,
Gratidão aí por você fazer a live comigo. É minha patrocinadora positiva, está contribuindo comigo. Gratidão, mãe, porque você fez o almoço. Gratidão, marido, esposa, porque hoje você está comigo e apesar dos desafios, a gente está andando juntos. Então a gente acaba não cuidando da base de relacionamento que pode nos trazer a tal da felicidade. E aí ele fala o seguinte, né? O que descobrimos é que, essa pesquisa, né? O que descobrimos é que no caso das pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, mais conectadas ao outro, seu corpo e cérebro permanecem saudáveis por mais tempo. Ninguém é obrigado a nada. Se algo nesse momento não está legal com aquela relação, está tudo bem. A gente nesse momento não está juntos, está tudo bem. Eu não querer esse trabalho, está tudo bem. A gente não querer aquele relacionamento. Mas aprenda a fazer isso com maturidade. Aprenda a avaliar e verificar até que ponto essas questões estão trazendo felicidade a você, ou você, como diz lá no Rio, sou carioca, está empurrando a vida com a barriga. E vai chorar pelo quê? Pelo que você está construindo. Esqueceu que você é um espírito individual? Quem está construindo a tua história é você mesmo. E aí eu trouxe aqui dois neurotransmissores que são importantes, a neurociência que traz pra gente, né? E que são importantes para trazer essa sensação de felicidade no relacionamento. Porque quando a gente se conecta com essas pessoas e a gente está feliz, a gente libera ocitocina e dopamina. São hormônios que a gente acaba trabalhando a gente a se sentir mais seguro, mais acolhido, parte de um grupo, a gente se encontra no meio. Olha só, Patrícia chegou, foi uma alegria, o pessoal, né, falando. Isso aqui, gente, libera na gente essa sensação boa. A ocitocina, ela é conhecida como hormônio do amor. Uma mulher em parto normal, gente, com aquelas dores todas, que, né, ela está encharcada desse hormônio que é a ocitocina, é o hormônio do amor. Mesmo naquela situação, olha como Deus é tão perfeito. Ela vai ter dor, mas eu vou elevar demais a ocitocina dela, que ela vai se sentir plena quando aparecer aquele rostinho. Não é assim? E ela sente alguma coisa depois? Pouca coisa. Ela está tão feliz, né? Que por isso a gente escuta muitas mulheres falando: eu não sei como eu vivia sem você. Pior que vivia, né? Viveu nas outras vidas. E a dopamina é o neurotransmissor que regula nossas emoções. Então, quanto mais a gente tem relacionamentos saudáveis, mais estamos conectados. Eu prometo que eu estou acabando mesmo. No livro Para Sentir Deus, eu sou apaixonada e todo dia de manhã eu leio um capítulo, né? De Vanderlei Oliveira, pelo Espírito de Irmãs do Fogo. Eu trouxe aqui o capítulo 4, na convivência. Eu gosto muito desse capítulo para falar de relacionamento. E ela diz o seguinte: a convivência é a sublime escola da vida que nos auxilia no autoconhecimento. Olha, já começa por aí. Aí é aquilo que você falou, Sócrates. Eu me conheço, então não é o que o outro faz que me afeta. Eu me deixo afetar. O problema então não está com o outro, está comigo. Analisemos as razões de nossos sentimentos e pensamentos, atrações e rejeições, quando defrontamos com essa ou aquela criatura, e aprenderemos muito sobre nós mesmos. Se o outro me incomoda, eu é que preciso avaliar, gente. O problema não está com o outro, não. Sinto muito, tá? Esse é o problema de ter psicólogo na palestra. Desculpa. O problema não está com o outro. Está com você. Falta de autoconhecimento. O próximo nessa ótica é um espelho do nosso ser. Vou fazer um parênteses bem rápido. Eu lembro, eu assisti ano passado no Congresso de Felicidade, o Rossandro. Todo mundo conhece, palestrante. E pessoalmente é incrível. Ele é um ser humano incrível. E ele estava falando de um caso em que ele era bem novo, ele tinha acabado de se formar,
E ele viu um amigo médico com um carrão do ano. E o cara veio trazer o carro para ele, para mostrar. E ele falou, ele estava com um carrinho daquele, né? Ele até brincou, ele psicólogo, começando. E aí ele ficou mordido com aquela situação do carro. Chegou em casa e falou assim para a mulher dele, né? A Janine, que é maravilhosa também. E nós vamos parcelar um carro tal. Aí ela, você tá louco? A gente está tudo endividado. Como assim? Aí ele, não, porque eu vi do meu colega, a gente também merece um carro daquele e tudo mais. E acabou a história. Ele começou a relembrar a situação e ele falou assim, nossa, eu tô com inveja. E aí ele voltou para a esposa e falou assim, não vamos comprar mais carro nenhum não. Ela, mas olha só, gente, eu casei com um psicólogo, meu Deus do céu. E aí ele fala que, ela pergunta, né, por que a gente vai comprar mais carro? Ele, não, porque eu não quero o carro, eu tava com inveja dele. Ela, meu Deus, a coisa só piora. Aí ele, porque aí ela, mas você fica feliz com isso? Não, é que agora eu tenho clareza para tratar. Como é importante a gente se relacionar. Senão eu não aciono que a minha inveja está elevada e eu não mudo moralmente, né? Como que a gente vai evoluir? Não é isso? Isso aí, o próximo nessa ótima é espelho do nosso ser. Habituemos-nos a essa análise interior, ainda é irmã se tu for, não é Mônica não, tá, gente? Eu boto na culpa dos espíritos. Habituemos-nos a essa análise interior e seremos cada dia mais autênticos, proprietários do nosso mundo pessoal. Você é um espírito individual. Não tem mais espaço para ficar administrando questões e fingir que não está acontecendo. Mas para que isso aconteça é preciso dar o primeiro passo. Lembra do querer que é inviolável? Não vem aqui para mudar ninguém. Cada um com as suas responsabilidades. Renovar sempre a concepção que guardamos a respeito de semelhante, abdicando de nos manter aprisionados a julgamentos quantas vezes forem necessários. Muitas das vezes são situações de crenças que carregamos. E aí esse cara falou uma frase única para poder chancelar a possibilidade de ter relacionamentos saudáveis. Ele disse, e todo mundo conhece, mas por que a gente não pratica? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Para fechar, nosso querido irmão Emmanuel, meus prezados e nobres amigos da doutrina da fraternidade. Ó, ele fala pra gente. Boa saúde e paz em Deus, nosso Pai. Aprendamos a viver sob a lei do amor pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Fora desse mister, o mundo terreno retrata apenas o combate e o cálculo da soberba. Olha o orgulho aí ferindo a gente. Proveniente da cegueira da estreita ciência dos homens. Então, quanto menos informações e práticas no amor ao próximo, menos a gente consegue. Para a gente encerrar, eu trouxe uma música, uma canção. Muitos de vocês devem conhecer. E quem conhecer, por favor, pode cantar. Só vou ter que mudar aqui, tá? Saiu cabeção. Eu tô com alergia. Quem souber pode cantar. Pode nós não tem nenhum defeito. Pode nós não ter nenhuma virtude. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudarmos mutuamente
forças da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Não temos dúvida, né? Vamos trabalhar e acreditar. De futuro seremos anjos. O planeta amor, unicamente amor, a reinar. A felicidade só começa com sucesso às desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. Como Cristo falou, sede perfeito, nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Muita paz a todos. Que assim